Nós vamos falar sobre o evento tempo conjuntural, sobre algumas contas do balanço, mais especificamente algumas contas do ativo circulante. O nosso grupo é composto por mim, Andressa, Fernanda e Tamira. Primeiramente, então, o que representa o evento tempo conjuntural? São as alterações patrimoniais sofridas pela empresa em decorrência da exposição a variáveis ambientais, ou seja, variáveis externas, às vontades dos gestores, como a inflação, os preços, a demanda, a taxa de juros, regulamentações, etc. Então, os primeiros impactos que nós vamos analisar serão sobre as contas de disponibilidades, as contas de caixa, e aplicações financeiras. Aqui no nosso exemplo, no período zero, nós teremos em caixa um saldo inicial de R$ 3.000, 38.540 em aplicações financeiras, totalizando então 41.540 em moeda fraca. Lembrando que esses valores são decorrentes de eventos passados. Ainda no período zero, nós teremos o valor da UMC do período de 2,30, mostrando então um saldo inicial do caixa de 1.304 e 16.757 em aplicações financeiras, totalizando 18.061 em moeda forte. Passando para o período 1, nós podemos ver que com a taxa de juros a 2%, o saldo final da nossa aplicação financeira em moeda fraca será de 39.824. Sendo assim, considerando o valor da nossa UMC do período 1 de 2,33, teremos uma receita financeira a ser reconhecida no período 0 para o período 1 de R$ 335. Então, ao final do período 1, considerando o valor da aplicação financeira já com os juros de 2%, em moeda forte, pela nossa UMC do período de 2,33, nós teremos um saldo final de 17.092 em aplicações financeiras em moeda forte, o que representa justamente a nossa receita financeira, o nosso saldo final em moeda forte, menos o nosso saldo inicial, será a nossa receita financeira. Já o nosso caixa, o seu saldo final em moeda fraca se manterá o mesmo, já que o caixa se mantém em estado físico na empresa. E em moeda forte, nós teremos a UMC do período de 2,33, então haverá uma perda monetária no valor de R$ 17. Iremos analisar os impactos sobre as contas a receber. No saldo anterior, são os valores decorrentes do evento venda, já registrados em moeda forte, ou o valor presente da venda. Nos juros diferidos, constam as parcelas de juros a apropriar, levando em consideração a passagem do tempo. E o saldo atual é levado em consideração a soma dos juros apropriados. Precisamos reconhecer o impacto do tempo conjuntural, que é a apropriação do juro diferido. Para encontrar o valor, precisamos aplicar a taxa de juros de 2% ao saldo anterior de 33.020. Iremos analisar os impactos sobre a conta de estoques. O valor que constam em materiais é referente ao evento compra, onde foram realizadas a compra de 1.000 unidades, mas precisam ser subtraídas o que foi utilizado na produção de bolsas e cintos, que totaliza 600 unidades, sobrando 400 unidades em estoque. A produção de bolsas é resultado do evento produção e venda, onde foram produzidas 220 unidades e foram vendidas 210 unidades, sobrando 10 unidades em estoque. O mesmo ocorre com os cintos. Foram produzidas 270 unidades e 215 vendidas, restando 55 unidades em estoque. Agora que já sabemos a quantidade estocada de cada um dos itens, iremos analisar o impacto sobre a passagem do tempo. No preço anterior de materiais, temos o preço de mercado anterior dividido pela UMC anterior. O mesmo ocorre com bolsas e cintos. É o preço de produção da bolsa e preço de produção dos cintos, ambos anteriores, dividido pelo valor anterior da UMC. Esses valores tiveram uma mudança para o tempo atual.
Então, pegaremos o valor, o preço de mercado atual, dividido pela UMC atual. E o mesmo ocorre com bolsas e cintos, como anteriormente. Preço de produção de bolsas atual e de cintos atual, dividido pela UMC atual. Quando subtraímos o preço atual do preço anterior, podemos ter um ganho ou uma perda. E para sabermos a quantidade, o total dessa perda, nós vamos multiplicar esse ganho ou essa perda que obtivemos anteriormente pela quantidade estocada. O custo financeiro irá afetar a decisão de manter ou não produtos e materiais estocados, mas não irá refletir no balanço patrimonial. Significa que os juros e os valores parados em estoque renderiam caso sejam financeiramente aplicados. O saldo que temos no balanço patrimonial em estoques é referente à quantidade de estocada vezes o preço anterior. Chegamos no resultado de 3.478 para materiais, 913 para bolsas e 8.130 para cintos. Precisamos levar em consideração o custo de oportunidade, que quanto renderia o valor acumulado em estoque se tivesse sido investido. Para isso, pegamos o saldo em estoques, que fizemos o cálculo anteriormente, e multiplicamos pela taxa de juros, chegando aos resultados de 70 para materiais, 18 para bolsas e 163 para cintos. Contribuição do evento conjuntural para a empresa. Pegamos ganho e perda em cada um dos itens estocados e diminuímos o juro sobre o estoque, ou o custo de oportunidade dos estoques. Chegamos aos valores de 57 positivo para materiais, 9 negativo para bolsas e 257 para cintos. Tivemos um valor positivo em bolsas. Sendo assim, precisamos levar em consideração apenas os juros que estamos deixando de receber ao manter as bolsas estocadas. O mesmo não ocorre para os cintos, pois ele teve uma perda. Então, além da perda, a desvalorização que ele teve, ainda temos que levar em consideração os juros de oportunidade que pagamos. Veremos agora como os ajustes anteriormente calculados vão impactar patrimonialmente na nossa empresa, analisando para isso o balanço patrimonial. Iniciando pela conta caixa, será possível observar redução em 17 unidades do nosso saldo, uma vez que houve desvalorização do estoque financeiro devido à inflação. A UMC atual ela é superior ao UMC anterior e, portanto, o nosso poder de compra foi reduzido em 17 unidades. Na conta de aplicação financeira, teremos acréscimo de 335 unidades por duas razões. Tanto devido ao ganho monetário dos juros do saldo na nossa aplicação financeira, quanto também pelo fato desse valor estar no mercado e, portanto, ser corrigido igualmente à inflação. Portanto, o saldo não terá seu poder de compra consumido, como aconteceu com a conta caixa. Em relação a contas a receber, o seu valor futuro e seus juros diferidos, teremos a seguinte situação. Os juros diferidos serão apropriados devido à passagem do tempo, formando assim agora um único valor devido pelo cliente, que será constante em contas a receber. O valor dos juros diferidos será zerado e o valor dessa parcela será apropriada lá na nossa contas a receber. Portanto, agora, o que era valor futuro será o nosso contas a receber valor atual. Em relação ao estoque de materiais, teremos ganho em 127 unidades devido ao aumento do valor da matéria-prima no mercado. Nos produtos, as bolsas também terão ganho de 10 unidades devido ao aumento no preço de produção do item bolsa. Os cintos, por outro lado, vão apresentar redução em 105 unidades devido à redução no preço de produção do item bolsa. Tanto na conta estoques quanto na conta produtos, teremos, portanto, o somatório das situações apresentadas. Falando então das diferenças entre a contabilidade tradicional e a contabilidade GECOM, a gente vai ter as seguintes situações. A GECOM ela vai trabalhar com o conceito de overnight, ou seja, a apropriação das mudanças conjunturais e temporais sem que haja uma mudança prática na empresa. Simplesmente, do dia para a noite, enquanto a noite passa e os funcionários nem estão na empresa, vão acontecer mudanças devido ao passar do tempo.
E esse conceito vai ser trabalhado nos ajustes anteriormente apresentados. Em relação à caixa e aplicações, a contabilidade gerencial não trabalha com o registro da inflação sobre o caixa e também faz o lançamento em moeda fraca, fazendo assim com que haja a mistura das variáveis juros e inflação, que a gente pôde perceber que na GECOM são extremamente separados. Conseguimos ver o efeito tanto dos juros quanto da inflação sobre os nossos saldos. Na questão de contas a receber, a contabilidade tradicional costuma fazer o cálculo do valor presente apenas na ocasião em que os juros são significativos. A GECOM, por outro lado, considerará esses valores, mesmo que seus montantes sejam inferiores. E por fim, em relação a conta estoques, a contabilidade tradicional não tinha o hábito de fazer nenhuma das operações que a GECOM trabalha. Entretanto, atualmente, por meio da conta de valor justo, ou valor de mercado, são feitos pequenos ajustes nas contas de estoque, mas que acontecem apenas em situação de desvalorização, nunca em situação de ganho. A GECOM, por outro lado, trabalha qualquer que seja essa mudança, positiva ou negativa. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham entendido.